Fala, conexos e conexas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui a gente sempre conecta dois assuntos. Se você nunca acompanhou este podcast, funciona assim. Viagem é o nosso tema central. E aí o nosso convidado ou a nossa convidada determina qual é o segundo assunto. Qual é o assunto que a gente vai conectar? Pode ser arte, pode ser gastronomia, pode ser esporte. A gente conta já já. Antes, vou cumprimentar o meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Oi, Sheila, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com você. Mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando que o nosso podcast está nas principais distribuidores do Brasil e nosso canal no YouTube, Conexão Viagem. Entra lá, clica no sininho, curte. Toda quinta-feira uma novidade para vocês. E hoje nós vamos lutar? Nós vamos lutar e é para valer. Cara, é o seguinte, olha quantas fichas eu tenho hoje. Veja, uma, duas, três. Sabe o que é isso? Tem pouquinho história, hein? Então, é para dar esses números aqui. Nosso convidado de hoje é um judoca, 3 vezes bronze olímpico, 7 vezes medalhista em mundiais, 14 vezes medalhista em Grand Slams, 10 vezes medalhista em Jogos Pan-Americanos, sendo 7 vezes campeão, primeiro judoca homem brasileiro a conquistar 3 medalhas olímpicas. Eu tô falando do Rafael Silva, o Baby. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Pô, tem números aí que eu nem sabia. Mas você vê? Eu perdi o fôlego. Obrigado pelo convite. Foi uma das mais longas apresentações do Conexão Viagem. Mas merecida, né, gente? É isso aí. Pouca gente tem essa história. Muito obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Obrigado a vocês. Foram várias viagens para chegar nessas medalhas. Então, e a gente quer saber de todas elas. Antes, para agradecer aqui demais os nossos patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. O oferecimento desse podcast da Enkel, parceria Além da Nuvem. Agora tem aqui, ó, parceria Além da Nuvem, que demais. Quem mais? A gente também é a Travelers Confidence, nosso parceiro, uma das principais casas de câmbio do Brasil, com mais de 120 lojas espalhadas por aí para você ter tudo que você precisa para sua viagem internacional. E a NW Turismo, agência de viagens, que faz de tudo para realizar o seu sonho de viagem, sempre de um jeitinho personalizado. E com a gente desde o primeiro episódio, a Hero Seguros, uma das maiores empresas de seguros do Brasil, que sempre no final do podcast oferece um presente para o nosso convidado. É isso aí, tem que ficar até o final para acompanhar este momento. Baby, vamos lá. Como o judô entrou na sua vida? Você imaginava tudo isso? Como é que foi a sua entrada nesse universo? Você imaginava que esse esporte te levaria a tantas partes do mundo? Não, assim, quando eu comecei foi por hobby. Na verdade, eu comecei fazendo karatê. Meu avô me colocou no karatê quando eu era pequenininho. Eu morava numa vizinhança que a galera era de uma geração um pouco mais velha que a minha, assim, então eu apanhava um pouco ali na vizinhança. E meu avô, vou pôr esse menino no karatê. Pra se defender, né? Meu avô é o seu Manuel. E aí eu fazia karatê e tal. Depois, esse foi meu primeiro contato com uma arte marcial. E depois parou de ter aula de karatê na minha cidade. E no mesmo local começou a ter aula de judô. E aí eu me interessei pelo judô. O pessoal do karatê começou a fazer judô também. Eu fui lá na academia e comecei a fazer por hobby. E aí me dei bem, assim, o judô, pô, o tamanho do meu corpo, assim, eu tinha um pouco mais de facilidade, fui aprendendo, fui gostando muito, passei a treinar todos os dias. E aí com 17 para 18 anos eu me mudei para São Paulo para seguir essa vida de uma maneira, digamos, um pouco mais profissional, assim. E aí eu comecei a vislumbrar essa questão de poder ir para uma Olimpíada. Comecei a conviver com a galera que treinava já no alto rendimento e tudo mais. Então, quando eu me mudei para São Paulo, que eu comecei a ter noção, assim, de que era possível brigar por uma vaga olímpica e depois ir para uma Olimpíada. E qual foi sua primeira viagem internacional como atleta? Assim? Qual foi a tua experiência? Como é que foi? Para onde foi? Né? A primeira foi uma bem marcante, foi para Venezuela, um Pan-Americano Júnior, foi em Caracas. Você estava com quantos anos? Eu tava com 17 para 18 ali, e eu lembro assim, que, na verdade foi a primeira vez que eu voei de avião ali. Juntou tudo, primeira como atleta internacional. Primeira como atleta internacional e a primeira viagem de avião. E voo internacional saí de Congonhas ainda, então eu lembro que foi bem, bem marcante para mim, assim. E aí essa viagem eu já identifiquei, assim, que era uma coisa que eu me conectava muito, assim, né? Competir, treinar, eu gostava muito de treinar, competir, e esse processo da viagem, da competição, foi uma coisa que
Eu vi, pô, eu posso fazer isso pela minha vida inteira, eu acho que... Posso viver disso, né? Que é bem legal e foi uma experiência muito boa. Eu ganhei essa competição, voltei de lá bem feliz, assim, foi a primeira competição internacional que eu fiz, junto com essa experiência nova de vir para São Paulo e tudo mais, então foi bem marcante, assim, nessa idade, assim, que é o comecinho ali, né, de tudo, assim, né, das categorias de base e tudo mais, e aí eu vi que, pô, ser da seleção era muito legal, que eu gostava muito de estar nesse ambiente. E na Venezuela você chegou a aproveitar a Venezuela mesmo ou só alojamento, treino, competição e vai embora? Então, é meio que é complicado. A gente conhece muito hotel, o local das competições e tal. O aeroporto, então não tem muito tempo. E aí no pesado tem essa característica de ser o último a lutar ali. Então a gente fica naquela tensão de competição até o último dia, luta no último dia e no dia seguinte volta já. O que acontece, que dá para visitar as cidades que a gente viaja, assim, é geralmente quando tem treinamento junto. E aí dá para você curtir mais. Eu fiz bastante viagem para o Japão só para treinar, o que é muito legal também. Aí eu já fiquei em hotel, já fiquei em Airbnb, em casa, assim. E aí dá para você vivenciar a cultura ali do dia a dia, visitar os lugares, conhecer e tal. Mas as viagens de competição geralmente é aquele bate-volta, só hotel, ginásio, competição e fica ali. Pro Japão você já foi quantas vezes? Eu acho que mais de 20. Mentira! Temos um especialista, senhoras e senhores. E a origem do judô também acho que facilita. É o berço do judô, né? O nível do treino lá é muito bom, assim, e a gente adora ir pro Japão, assim, a competição que tem lá, todo mês de dezembro tem uma competição muito forte lá, que geralmente a gente fica para treinar depois, e a gente costuma fazer treinamentos de campo lá também, nas universidades e tal, e são treinamentos com nível técnico muito alto. Tem umas 6 universidades que tem esse treino muito forte, então é muito bom treinar lá e a gente acaba conhecendo muito da cultura, do lugar, a gente gosta bastante de ir pra lá. Eu ia te fazer ficando no Japão ainda. Eu digo a seleção toda, né? A seleção toda. Quando você fala no Japão, você ficou em hotel, ficou em Airbnb, então acho que tem uma diferença grande ficar em hotel e Airbnb, né? Airbnb você meio que vive a vida local deles, né? Sim, como é que é isso pra você no Japão, em relação ao idioma, alimentação, enfim, como é que funciona Cara, isso lá pra você? Primeiro que eu sou muito grande pro Japão, né, meu? tudo é pequeno lá. E quando eu tô andando na rua, parece que o Godzilla tá invadindo a cidade, assim. As velhinhas ficam desesperadas, as crianças começam a chorar, a galera protege. Mas é legal, assim. E o lance de ficar em casa, assim, é muito bom porque... Putz, é aquela parada de você dormir no tatame, não tem cama. Não tem cama, né? Dorme no tatame, tem o futon ali. Você acaba indo no mercado para fazer as compras ali, para fazer o almoço e tal. Tem o bentô também, que é as marmitinhas, que tem vários lugares que vendem ali e tal. Você acaba comendo ali. Então você vive uma vida de japonês ali mesmo, isso é bem, bem legal, assim. E aí é o lance de pegar o metrô para ir treinar ali, é sempre o transporte público também, então eu gosto muito dessa... E o idioma? Dá pra se virar já agora não? É complicado, assim, tem aquele inglês japonês, né, que eles tentam te ajudar, tipo, o japonês, assim, ele é muito hospitaleiro, assim, né, meu, ele tenta te ajudar da melhor maneira. Pra você ter uma ideia, você vai numa conveniência lá, você pergunta assim, pô, eu quero chegar em tal lugar. Já aconteceu do funcionário da conveniência me levar até o lugar, o cara deixar o que ele tava fazendo, me levar até o lugar e sem muito entender o que você tá falando, assim. E hoje tem o tradutor no celular, que é legal ajuda, também, né? Que você coloca ali em japonês para falar com a pessoa, ou você tenta usar o inglês japonês ali, né? Que é muito diferente, né? Tipo, leite, em vez de eles falar milk, eles falam miruko. Difícil. Amigo não é friend, é furendo. Então você tem um sotaque bem diferenciado ali para tentar entender e conversar com eles e tal, mas... É legal, assim, são muito gente boa, assim. E como foram muitas vezes, deu para você aproveitar também, não é? Porque assim, quando é uma viagem especial de competição, você falou, acaba competindo no último dia, por exemplo, e não dá, tem a tensão, tem a alimentação, a concentração que antecede uma competição, mas indo várias vezes, deu para você aproveitar e conhecer coisas legais, não deu? O que te marcou mais nessas passagens todas pelo Japão? Além do povo muito hospitaleiro, das diferenças todas? Sim.
Eu gostei muito de conhecer o Castelo de Osaka lá, que é uma construção fantástica que tem ali. E Osaka é a segunda maior cidade ali depois de Tóquio. E o Japão ele tem essa mistura cultural assim do moderno com o antigo. Eles preservam muito esse lado histórico, assim. Então você vai no castelo, parece que você entrou numa máquina do tempo e tá ali vivenciando o negócio como era antigamente, assim. E eles preservam muito essa parte histórica e tudo mais. Então foi uma coisa que me marcou bastante, o Castelo de Osaka. Eu fui em um museu também muito bom, assim, só de katana, que é das espadas japonesas, assim. Que demais. Isso é legal. Então, onde isso, desculpa? Isso foi em Tóquio. Em Tóquio, Tá. Então você pega um guiazinho no Google ali, vai procurando tal, vai de metrô, chega lá e assim, experiência muito legal, assim. O museu é muito, muito legal, assim, porque a gente... Pô, o judô é um esporte de combate, então a gente cria essa conexão, assim, com esse negócio de samurai, você acaba criando essa fantasia na cabeça, assim, então esses museus, assim, são fantásticos lá também. Eu acho que essas duas coisas, e o povo lá é muito gente boa, assim, então é uma coisa que marca demais também, assim, eles sempre tentam ajudar, são muito receptivos, os próprios atletas ali da seleção japonesa também, pô, você compete contra eles, mas você sai para jantar junto ali quando tá rolando um treinamento, então eles são muito receptivos e calorosos, assim, então é algo que marca muito. Legal. Você disputou 4 edições de Jogos Olímpicos, né? Vou colar aqui: Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Qual delas te marcou mais? Considerando assim, que Tóquio também foi bem esquisitona, né? Porque a Tóquio era pra foi ser meio da 20, pandemia, foi 21, né? teve a Foi pandemia. mas qual das 4 te marcou mais, assim? Essas são diferentes, assim, né? A primeira tem aquela ansiedade por ser a primeira, de querer chegar, de querer... mas a que mais marcou foi a do Rio, assim, em casa. A torcida aqui do Brasil me empurrou muito. Teve uma história de lesão gigante ali um ano antes, que eu machuquei sério, e para chegar na Olimpíada a classificação foi muito difícil também. E uma Olimpíada em casa, assim, é um negócio... É meio que surreal, assim, quando você vai pensar, quando vai ter outra Olimpíada no Brasil, assim, vai ser muito difícil. E se tiver, você não vai estar mais atuando, né? Então tem que aproveitar. Então foi um baita privilégio, assim, eu consegui competir no Japão, que foi onde começou o judô lá, competi em casa no Rio também, e Paris é a segunda casa do judô ali, que tem uma competição muito forte também. Mas a que mais marcou foi aqui no Rio, assim, por conta dessa torcida, por estar perto da família ali, foi uma energia diferente, assim. Então quando você entrava no túnel ali pra entrar pra lutar, sabe? Você passa por um túnel e aí você consegue ver as áreas, assim. Então, quando os brasileiros viam que era um brasileiro que ia entrar ali... Já começava a festa. Parecia que ia derrubar o ginásio, assim. A pressão que os caras colocavam no adversário, colocavam em cima da luta, assim, é bem diferente, assim. A gente já teve jogador de futebol, outros atletas que a gente conversou, e assim... Qual que é o peso da torcida para um lutador de judô, né? Assim, tá no futebol, a torcida para 90 minutos cantando, incentivando. Qual que é a diferença para o lutador de judô? Atrapalha, ajuda? Lógico que sempre ajuda, né? Mas assim, a tua concentração, como mexe a torcida com uma luta de judô? Assim, o que eu percebi foi muito com Tóquio. Tóquio não tinha torcida por conta da pandemia. Ai, deve ter sido esquisitíssimo. E eu isso senti pra muita vocês, falta, né? assim. Parecia que eu tava em uma outra competição que não era Olimpíada, assim, por conta da falta da torcida. É legal ter torcida mesmo que seja contra. Contra ou a favor é bom ter torcida, bom, porque tem esse barulho, assim, e você acaba com o tempo acostumando com essa pressão de ter a torcida e tal. E o fato de não ter, assim, eu achei que gerou um vazio, assim, na competição. Ou seja, mais ajuda, ajuda, né? Pra mim ajuda né? bastante, porque você é acostumado a lutar a vida inteira com esse lance da torcida, ou contra ou a favor, mas não ter torcida é muito ruim. No período pré-olímpico, vocês ficam ali num período de preparação, de muito treinamento, passam muito tempo fora. Como é que é isso em viagens, assim? Quanto tempo dura e como é que é esse preparativo pré-olímpico? Então, quando são as competições maiores, que nem a Olimpíada, a gente vai praticamente um mês antes, né? Tá. E faz a aclimatação lá, que é o lance de você entrar no fuso, se acostumar com a alimentação, se acostumar com o clima do lugar também.
E é um momento que você fica isolado, assim, né? Um pouco isolado e se desprende um pouco dos problemas que você tem no dia a dia aqui no Brasil, por exemplo, e tal. Então é bom ter esse isolamento, assim, porque o momento da Olimpíada é bem... eu falo assim, um pouco introspectivo, assim, sabe? De você estar tentando se conectar, assim, para dar o seu melhor naquele dia, tal. Você treina a vida toda para vivenciar aquele único momento ali que só acontece de 4 em 4 anos, né? Então tem que ter essa calma, se isolar, tentar se blindar de todo esse restante, assim. E esse um mês antes de você indo para lá, você acaba entrando nesse clima para poder tentar performar, né? Então é importante esse isolamento. E ao mesmo tempo você tá com os atletas, os outros atletas ali que também tem esse grande objetivo que é lutar uma Olimpíada. Então você fica isolado, mas de certa maneira conectado com essa galera ali que tá junto com você vivendo essa experiência. É uma organização de rotina ali Sim. importante. E organizar uma rotina assim intensa de treinos, de viagens, a gente sabe, exige estratégia, exige eficiência, bastante planejamento, e isso vale também para empresas que querem crescer com o apoio da tecnologia. E a Enkel é uma consultoria de tecnologia que ajuda negócios a modernizarem as suas operações com soluções diversas, soluções que vão ali da migração para cloud até inteligência artificial, automação, machine learning, enfim, tudo isso para garantir mais agilidade, mais segurança e inovação no dia a dia. Se você quiser entender mais sobre como a tecnologia pode ajudar a sua empresa a ir mais longe, é só acessar enkel.cloud e aí você fala com consultores da Enkel. Combinado? Certo? Dando sequência à nossa entrevista com o Baby. Voltando a que você estava falando, né? Você se prepara anos e anos para uma Olimpíadas e aí você tem 5 minutos para lutar e pôr tudo em prova em 5 minutos você vai fazendo há anos, né? Deve ser emocionante, tenso, mas deve ser uma coisa gratificante também. E você sempre normalmente viaja para essas competições, né? Quando é fora. Sim. Você já teve algum imprevisto que te atrapalhou nesses seus 5 minutos que você tinha e por causa de algum problema na viagem você acabou sendo prejudicado ou de alguma maneira te atrapalhou? Cara, eu tive alguns, assim, na carreira. Primeiro, para entender um pouco, a gente está no Brasil, Sul-América aqui, e a maioria das competições é Europa e Ásia. Então, a gente faz uma pernada lá de 12, 13 horas. Pois é. Depois, puxado, mais hein? 3 ou 4 horas para outro país ali, ou na Ásia, que é praticamente 24 horas para você chegar, né? E isso gera N imprevistos com mala, que às vezes a mala não chega. Atraso. Na época que não tinha tanta internet, assim, também, quando eu viajava no começo, assim, já aconteceu umas coisas bem complicadas, assim. Mas vou lembrar a mais difícil, assim, foi uma vez que eu tava fazendo algumas competições na Europa, e aí eu ia pra Rússia direto e tal. E por algum motivo, acontecia uma quebra de passagem nesse meio aí, e eu não conseguiria levar minha bagagem para esse último trecho. Então eu comecei a viagem com 2 malas de 32 quilos, e aí chegou no meio do trecho, eu tinha direito a uma mala de 23. Eita! Cara, e foi bem na Hungria ali, eu ia da Hungria pra Rússia, eu falei, nossa, eu tô lascado aqui, porque eu não tinha cartão de crédito internacional, não tinha dinheiro comigo. Eita! E faz o que com a mala? O que eu vou fazer com Deixar essa a mala não cara? era uma opção, a mala né? cheio de kimono, cheio de coisa que eu precisava, suplemento. Falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu peguei lá, tentei convencer a funcionária ali do guichê e tal, não consegui. E aí eu liguei pra minha família aqui no Brasil de madrugada, falei, pô, eu preciso de um cartão internacional e tal. E aí só ia conseguir fazer esse cartão no dia seguinte, porque era madrugada aqui no Brasil. Meu, e aí eu não tinha grana, fiquei no aeroporto lá esperando liberar o cartão. Aí, resumindo, eu fiquei 24 horas no aeroporto, parecendo o Tom Hanks lá no filme. O terminal. Tinha pouca grana pra comer. Aí a minha tia, a minha tia que chama Eliana, ela fez o cartão ali e eu consegui pagar o excesso de bagagem. Pô, viva a tia Eliana, hein? Viva a grande vida, tia Eliana. Nossa, não, tava igual o e Tom foi só Hanks com o até número, agora, eu não né? tinha o cartão. Eu dei o número lá, ela passou o cartão, deu putz. Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu tive que voar no dia seguinte só, o mesmo voo, no dia seguinte que saía pra Rússia. Fui pra Rússia, cheguei lá, não tinha grana pra pegar o táxi, peguei o táxi sem grana.
Entrei no táxi lá, falei, me leva pro hotel aí. Aí, beleza, o táxi me deixou no hotel. Daí eu falei, não, vem pra cá. Eu levei o taxista até a recepção. Comecei a ligar pra todo mundo no Brasil, desesperado. Pô, desce aqui pra me prestar dinheiro pra eu pagar o táxi. Cara, foi um perrengue, assim. E aí, eu perdi na primeira luta lá na Rússia. Caramba. Quer dizer, tudo isso pra isso? Sabe, francamente. Tudo isso pra lutar 2 minutos. 2 minutos, não deu nem 5 minutos, eu perdi e voltei. Eu falei, cara, que coisa difícil. E você acha que isso tudo te atrapalhou, não, nessa luta? Não? Atrapalhou, com certeza. Né? Cada detalhe, assim, atrapalha bastante. Se você se atrasa alguma coisa, tal, já é difícil. O lance... sei lá, 95 das viagens que eu fiz foi de econômica, e aí isso era duro também. Eu tenho 2 metros e... pequenininho. 2 metros e 3 e 165 quilos. Tranquilo, econômica. Então, as pessoas que foram comigo sofreram também. Mas eu fiz muita viagem de econômica, assim, então Isso desgasta também, né? Você gasta bastante. Demais, você vai mal acomodado. E geralmente, quando não é corpo. uma Olimpíada, você chega uns 2 dias antes de competir, assim... Então, você não tem tempo de ajustar fuso, nem descansar muito bem na viagem e tal, e isso sempre foi um perrengue, assim. E grande parte da grana dos patrocinadores eu investia em executivo, assim, mais para poder viajar melhor. Para poder viajar melhor e chegar mais tranquilo. Faz sentido, né? Então, os físios tinham que trabalhar bastante também para me ajudar, assim, para dar uma zerada. Nossa, tem vários perrengues assim, galera. Manda aí, pode contar. Teve uma também, a gente gosta, que agora a gente gosta, né? Era a época de pandemia, a gente tava competindo na Geórgia. Beleza, aí todo mundo testado, tal, não sei o quê, e a próxima competição era na Turquia, na semana seguinte. A gente foi pra Turquia e um dos atletas do Brasil testou positivo pra Covid nessa viagem na Turquia. O que a galera da competição fez? Trancou todos os brasileiros. Daí a gente ficou... Quem não tinha Covid pegou, né? Tipo assim, mano, vamos isolar esses brasileiros aí que eles estão com Covid. E os caras não deixaram a gente sair do quarto. A gente ficou 10 dias na Turquia preso ali, chegando a comida pela porta do quarto, assim. E aí eu tava com o Buzacarini, o apelido dele é Bolo, no quarto. A gente arrancava as camas do meio do quarto, treinava no quarto. Nossa! Saía na porrada dentro do quarto lá. Aí ficou nessa rotina aí, cara, 10 dias, assim, treinando no quarto e fazendo as coisas ali e tal. Aí no finalzinho ali dessa quarentena que a gente ficou ali de 10 dias, a confederação falou assim, não, vocês vão direto pro Pan-Americano daqui, porque não tem tempo de voltar pro Brasil e tal. Então a gente foi depois de 10 dias preso na Turquia, a gente foi direto pro México lutar o Pan-Americano. E foi tava vindo da Geórgia, né? Então, emendou tudo, assim, cara, foi uma confusão, assim, e detalhe, o Pan-Americano valendo vaga pra Olimpíada ali. Eu disputando com outro brasileiro E treinando em condições precárias no quarto, pra ir pra Tóquio, assim, e assim... umas coisas que tem uma força mental muito grande ali pra poder superar. Mas foi bem tenso, assim, o lance da Hungria, porque da Turquia, porque as notícias não chegavam, assim. A gente chegou achando que ia competir, aí deu uns 2 dias, não vai poder competir. A gente, caramba, beleza, vamos voltar pro Brasil. Aí não, vocês não podem voltar pro Brasil, vão ficar trancados. Mas mesmo vocês testando negativo, o fato de ter trava a delegação inteira. Eles travaram tudo, assim, porque... Tinha aquele limite de tempo, assim, só vai aparecer daqui 4, 5 dias o resultado, se for positivo e tal. Tinha um tempo pra... Mas aí no final todo mundo testou negativo e aí a gente conseguiu ir pro México e tive que lutar lá no México. Aí no México eu consegui ganhar. Era isso que eu queria saber. Mas foi também 10 dias descansando. Eu acho que eu tava tão bravo. Coitado do cara que lutou na luta. Eu descarreguei na luta, mas foi perrengue máximo isso aí também. Nossa. E vocês, atletas, compartilham muitos momentos juntos, né? Nessas viagens, assim. Você guarda uma grande amizade ou tem algum momento muito marcante, assim, envolvendo outros judocas brasileiros? Nossa, o Rafael Buzacarini, o Bolo, que tava nessa da Turquia, é um cara que eu sempre ficava no quarto. Ele se acaba ficando mais com a galera que você tá indo pras competições do que a própria família ali, né? Então você vai criando laços, assim, conhece a família. Na hora que tá rolando aquela videochamada, você conversa com a família do outro que tá junto ali. É bem legal, assim. Eu acho que E assim, o esporte, ele promove essas conexões reais, assim, né? Você cria amizades verdadeiras, assim.
o esporte, ele tem essa questão de ensinar um monte de valores ali, e a gente vai aprendendo esses valores juntos ali, né? Pô, é um dia que ele ganha e eu perdi na competição, a gente um anima o outro para continuar firme treinando e tal. Você vai trocando essas experiências, assim, e com certeza você cria bastante amizade, assim, né? Então é legal esse aprendizado e o lance de estar junto ali na viagem é um negócio que parece que você conhece há muito tempo, né, também, assim, né? Você acaba que esse contato próximo ali é um negócio que deixa muito próximo, é bem legal. E vale isso para atletas internacionais também? Como é que é a relação de vocês com atletas de outros países? Também tem essa troca? Eles saem na mão. Não, tô brincando. De outro país? Ué. Cara, um pouco menos assim, mas você acaba que sempre encontra nos mesmos treinos, nas competições, e as carinhas não mudam muito, né? Vai repetindo ali, só vai trocando o lugar e você acaba... e tem algumas pessoas que você se aproxima mais porque vivenciaram mais com você ali no ciclo. No final da carreira, assim, eu já estava identificando, falei, cara, eu acho que eu já passei do tempo aqui, porque os meus adversários vão virando técnico, o outro vira árbitro, o outro... Vai todo mundo saindo e eu ali lutando prática ainda e tal, mas a convivência com a galera dos outros países é legal, assim, também, né? E principalmente quando rola os treinamentos, assim... acontece dessa questão, vamos jantar junto, às vezes, tem essa troca de cultura, essa troca aí de cultura, e é bem legal. Até com o seu principal rival? Com o francês? Cara, não muito, assim. Com ele era só porrada, né? E geralmente eu apanhei, né? Então, mas o Ted é gente boa, assim, é que a gente não... Acho que não se aproxima. Com o adversário mesmo é mais difícil. Tá. Mas com a galera das outras categorias, assim, é mais tranquilo, assim. Porque você tem que arrumar motivo pra odiar ali o cara na hora que você tá lutando, né? Então não dá pra ser muito próximo também. É bem doido. E além do Japão, que a gente já conversou bastante do Japão, você ficou um tempo na Hungria também, né? Sim. E era treinamento, era passeio, enfim, você foi morar lá. Como é que foi esse tempo que você passou na Hungria? O que você vale destacar da Hungria pra gente? Diferente, assim, a galera da Hungria veio treinar no Brasil, ia ter o Mundial do Brasil lá em 2007, faz bastante tempo, eles vieram pra treinar, e eu treinei bastante com o peso pesado da Hungria e tal. E aí o técnico gostou de me ver treinando lá, ele me convidou para treinar na Hungria. Aí eu fui para treinar lá um mês em janeiro, invernão assim e tal, e fui por conta, sozinho. Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, ninguém falava inglês também. Nossa. Cara, era tão louco assim que eu não tinha tanta internet também, você não conseguia falar com ninguém. E aí tinha uma pessoa que era dona de um café lá que a pessoa falava inglês. Aí eu ia só tomar café para poder conversar com alguém, cara. Era duro. Isso era em Budapeste? Era numa cidadezinha pequena que chama Paks. Sei lá, tem... Eu acho que 8 mil habitantes, assim, bem pequenininha. Bem pequena. Nossa, bem pequenininha. E tinha um campeão olímpico lá, a cidade tinha um histórico legal, assim, e o treino forte era lá. Daí eu fui pra lá, fiquei um mês. E depois eu voltei pro Brasil, e esse atleta do pesado lá, que chama Bor, ele tava treinando pra Olimpíada de Pequim, em 2008. E aí o técnico e ele me chamaram pra treinar de novo em junho, para ficar mais um mês no verão lá, para ajudar na preparação desse cara para a Olimpíada de Pequim. E eu não estava classificado, eu fui para ser um sparring lá, para ajudar esse cara a treinar e tudo mais. Não deu muito certo que ele perdeu na primeira luta, mas... Tá de parabéns, mas foi legal que, assim, foi uma baita experiência. Fiquei 2 meses lá na Hungria e foi bem diferente. Você Aprendi a falar inverno? Peguei inverno em janeiro. Pesado o inverno, Sei lá, tipo, não é? -8 lá, bem duro, assim. O treino 7 horas da manhã. Nossa, tava escuraço. que pique, hein? E aí, depois no verão, assim, bem diferente. Foi legal, assim, ter essas duas experiências, assim. E o tanto que a galera da Europa valoriza esse lance do verão mesmo, né? Porque no inverno é muito depressivo Muito triste, o negócio né? lá. Muito. Dá vontade de fazer nada. Nossa, tudo escuro, assim, aquela deprê. E aí depois no verão é bem diferente, assim. E o que você ia falar? Que você aprendeu? Você aprendeu Idioma? húngaro? Não? Aprendi umas palavrinhas, assim. Aprendi a pedir comida, água, o básico, assim, falar obrigado. E aí a história com esse adversário é muito legal, assim, porque depois eu fui disputar a final de repescagem olímpica em 2012 com esse mesmo cara. Então eu fui de sparring em 2008 para depois enfrentar o cara lá na frente.
e consegui ganhar, assim. Depois disputei uma medalha de mundial com ele também. Então, mas ele é meu amigo. Eu tenho Esse mais. virou amigo. Ele me levou pra passear lá em Budapeste. A gente foi com a família dele, a esposa. Foi bem legal. Agora, uma coisa é fazer a viagem a trabalho, porque isso é trabalho, é o seu Sim. trabalho, competição. E as suas viagens a lazer? Em que momento você começou a conseguir dedicar mais tempo? E algum lugar para onde você foi competir, depois falou assim, aqui eu vou voltar e quero voltar com a minha família para me divertir, para descansar e aproveitar com calma? A minha esposa que me influencia bastante a tentar viajar, né? Mas durante a carreira, assim, muito chato, assim. Eu era muito... assim, de certa maneira, até contrário a descansar, né? Muito louco isso, né? Era sempre emendando uma competição na outra, tal. Parecia que tinha um sentimento de culpa se eu descansasse, assim. Então, a Bruna, minha esposa, ela sempre me incentivando que era possível ter lazer também, descansar e tal. E fazendo terapia hoje também, ela fala assim, pô, eu acho que você comemorou pouco as vitórias durante a carreira e tal. Então, sempre muito nessa questão de, eu já voltava das competições querendo pensar na próxima Olimpíada, na próxima competição e tudo mais. E o lance da viagem é uma coisa que, para descansar, é muito legal, assim, né? Que você se conecta com experiências novas ali, de estar conhecendo os lugares, e ao mesmo tempo você consegue descansar, consegue curtir. A primeira viagem para tirar férias, assim, para curtir com a minha esposa foi Paris, França ali, foi legal demais de ter conhecido com ela. Mandou bem com a Bruna. Bem. Essa foi boa. Depois da Olimpíada de Tóquio, a gente fez pro México, foi para Cancún lá, conhecer também, os né? resorts e tal. E que é mais... E teve uma que foi legal fazer com ela também, que foi pro Japão, que ela foi acompanhar a gente num treinamento, assim. E foi esse lance de ficar em casa também, ela curtiu bastante, ela não conhecia, ela é judoca também, não conhecia o Japão. Também é judoca. E ela vivenciou um pouco desse lance de trabalhar e conseguir passear um pouco junto ali. A gente ficou praticamente um mês lá. Então, foi uma viagem bem marcante também com ela ali. E foi legal que foi uma viagem que deu para treinar, para fazer o que precisava fazer ali em questão de trabalho, mas também deu para descansar e para curtir um pouco ali, visitar os lugares também. E nessas viagens tu a trabalho, né, que você ia treinar, você ia competir, como é que é a questão da alimentação, né? Você deve ter toda uma alimentação especial aí no pré-treino, no treino, antes da competição. Como é que você se virava nos lugares que você ia? Você levava, você cozinhava? Alguma coisa que chegou em algum país, alguma vez teve uma surpresa que não tem o que você precisava? Como é que você se virava com a questão da alimentação? Você não pode ser muito tradicional que você está acostumado, né? Cara, China eu acho que era o mais difícil, assim, né, para conseguir comer legal, assim, porque é muito diferente. E aí o mercado sempre foi uma opção. Então, tipo, de comprar uma proteína legal ali, frutas, tentar ter uma alimentação mais próxima do que você tem no Brasil, assim. E principalmente quando você tá na questão de competição, assim, o treino você pode ser um pouco mais ousado ali, tentar experimentar umas coisas diferentes. Mas quando é competição, assim, quanto mais você puder se manter ali no que você tá acostumado, melhor, né? De tentar manter o arrozinho ali, a proteína magra. E o que eu mais levava do Brasil era a questão da suplementação, né? Então, às vezes, a quantidade de proteína não era suficiente na sua refeição, assim, você conseguia suplementar com proteína ali, com whey protein, conseguia ter um mínimo ali para não te faltar ali na hora que você precisasse na competição, né? E alguma culinária te surpreendeu? Coisas muito diferentes, você chegou a provar antes de competição ou não? Você deixou para depois ou acabou nem provando? Antes eu tinha muito medo, assim, de comer alguma coisa diferente, assim, e passar mal, assim. Mas Japão, eu acho que sempre tinha coisa nova, assim, né? Que eles são muito... Não é só a culinária japonesa, eles são muito nessa questão de misturar a cultura de vários países ali, né? Tem coisa da Índia no Japão, eles são muito ligados ao curry ali, de comer sempre. Tem muita coisa da Tailândia ali também, então dava para experimentar também. Na Hungria teve alguns pratos diferentes ali, que eles são muito ligados ao negócio do rio Danúbio ali, que cruza o país todo, então tinha uns pratos com peixe ali, é muito da cultura também, os negócios meio ensopado, apimentado, por causa do frio. Dá uma esquentada, né?
Cara, e Coreia também, difícil. Coreia, pimenta em tudo lá. Eu acho que até no café eles colocam pimenta lá. E aí era bem estranho, assim, porque a gente não tá acostumado com essa coisa da pimenta em tudo, Entendi. né? Caramba. Mas China é o mais difícil, disparado. China é o mais É, difícil. China é o mais difícil. Era tão louco, assim, que a gente ficava no hotel e aí comia era o almoço, café e jantar no restaurante do hotel ali. E era a mesma refeição nos 3 horários. Você chegava e tinha a mesma coisa lá no buffet. Eu falei, cara, não é possível. De novo isso? É a mesma coisa, cara. E os negócios meio estranhos, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí você acabava indo pro ovo cozido, o arroz. Aí é um negócio que você conhece. Eu ficava comendo ovo cozido e arroz. O resto, Garantido. cara, não dá pra identificar muito bem o que é cada coisa. Não tinha, sei lá, às vezes o tradutor ali pra você dar uma olhada no que você tá comendo também. Então era meio doideira. Mas daí a importância da suplementação que você falou, né? De Sim, levar os sim, suplementos. Mas eu imagino que seja bastante coisa de suplementação. Você embarca com tudo isso numa boa? Nunca teve... Cara, eu Que tinha... negócio é esse aqui Eu nessa tinha mala? medo, assim, pô, e... Normalmente é pó, né? Então, cara, é meio arriscado. Você fica com medo de várias coisas. Uma de alguém, pô, mexer na sua suplementação, que é um negócio muito delicado em relação ao doping, né? Uhum. Se alguém coloca alguma coisa ali, é um Imagino. problemaço. E de confundir com alguma coisa, às vezes de dar alguma coisa de alguém colocar, sei lá, na sua mala, aproveita que já tem um monte de coisa lá, põe mais Coloca coisa junto, pra você né? levar e depois o cara tira, sei lá. E aí você fica assistindo aquele programa na TV lá, Aeroporto, Área você começa restrita. a Área ficar restrita. É, Mas você muito tem bom, certeza muito bom. que Mais você neurótico. A minha esposa coloca aquilo e fala, cara, eu passo por isso aí todo dia, para de colocar esse negócio aí. E é só a galera se dando mal. Não, você já vai embarcar com um cara de medo, já chama atenção, só piora, né? Já é um Então, suspeito pelo mas rosto. acho que a única vez estranha, assim, foi em Dubai. É. Os caras me chamaram no aeroporto, fizeram eu descer onde estava a mala, aí abriram a minha mala, tudo. Aí começaram a perguntar, o que é isso? O que é aquilo, tal. Aí os caras fizeram um testezinho lá, tá tudo certo, fechou. Cara, mas numa dessas você fica meio... Já Ah, fica é, com medo. claro. Sem dever já tá, se sente devendo. Que doideira. Não, daí é. você leva a sua medalha e fala assim, é isso aqui, querido. Você tem uma dessas? Cara, Então, mas é isso. é É sobre isso. É confuso, assim, porque você fica com medo, né, meu? Sei lá. E na volta com medalha? Você vem com ela no peito? Não, você põe Não? na mala de mão Vai ali. na malinha. Pra não, E aí pra não... sabe o que é já, né? Daí é tranquilo, assim. Tá Nunca... famoso já. Você não vem com ela no peito? Acho um Não, absurdo não. você não vir ostentando. Pô, tem uma história muito doida com medalha do Felipe Kitadai, do nosso ligeiro lá, que foi medalhista em 2012. Ele fez uma promessa que ele não ia tirar a medalha até chegar no Brasil. Ah. Isso inclui que ele tomava banho com a medalha, andava pra todo lugar com a medalha. Qual Olimpíada foi essa? Foi a de Londres, De Londres? a primeira. E aí ele tava tomando banho com a medalha na boca aqui. Daí tava lá, tomando banho. Cara, e a medalha caiu e quebrou. Não, Ele teve que trocar a gente. medalha, cara. Trocaram? Trocaram. E depois ele parou com esse negócio. Aí desistiu da promessa. Desistiu né? da promessa e voltou. Mas essa história é boa. É ótimo. Você anunciou sua aposentadoria durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, né? Como é que foi viver essa tua última jornada? O que passou na tua cabeça no antes, durante a Olimpíada? Como é que é isso? Assumir, vou parar agora e é minha última vez aqui. Cara, é difícil, assim, porque mentalmente isso te gera uma certa insegurança, assim, né? Porque você fica falando, cara, se acontecer alguma coisa errada na minha preparação para essa Olimpíada, vai ser a última. Então você fica naquela questão de querendo equilibrar as coisas. E o alto rendimento, ele sempre é uma daquelas de que você precisa se superar e ultrapassar seus limites e tal. Porque se você não fizer isso no dia a dia de treino, quando chegar na competição, você não vai conseguir fazer o que precisa fazer. Então, eu lembro, assim, que nessa questão do trabalho mental para essa última, assim, foi bem complicado, assim. No ano anterior, 2023, eu medalhei no Mundial ali, fui o atleta mais velho a medalhar no Mundial, que foi em Doha. E aí eu sabia que eu conseguiria chegar na Olimpíada com chances de medalha, assim, porque eu tinha conseguido uma medalha muito importante um ano antes ali. Mas essa preparação foi difícil, assim. Então, no individual eu não fui bem. No equipe, que eu consegui essa terceira medalha ali, que foi no equipe, foi uma medalha importante, assim, para realmente encerrar esse ciclo, assim, na questão de, tipo, a equipe foi muito bem, assim, o Brasil trouxe essa medalha inédita. A questão do equipe é uma
É uma coisa que o Brasil sempre teve uma equipe muito forte falando de judô, assim, né? A gente sabia que tinha essa... Foi a primeira medalha em equipe do Brasil, né? Foi a primeira medalha em equipe no Brasil e começou a ter o por equipe essa modalidade em Tóquio. Então a gente, não conseguiu o Tóquio, a gente tem muita chance em Paris e tal. Então, de certa forma, ter participado dessa medalha ali, eu fiz minha luta contra a Sérvia, ganhei a minha luta, participei, assim, bem da equipe, então foi legal poder ajudar o Brasil nessa conquista da medalha e poder vivenciar ali com essa galera que eu vi chegando na seleção também. Sim. Viajei tanto com todo mundo, eu era o atleta mais velho ali, o mais experiente, então encerrar dessa maneira assim foi bastante gratificante, assim. Então, mas o lance de ser a última, assim, eu acho que atrapalhou um pouco nessa preparação, né? Agora, quando você olha para o Brasil em relação ao mundo, o judô nos trouxe muitas histórias lindas, né? Sim. E como a gente vê as crianças crescendo e com uma relação com o judô e fazendo aula de judô, o Brasil tem uma história construída nesse esporte muito legal. Como é que você enxerga isso do Brasil em relação ao restante do mundo? Você vê espaço para mais crescimento, para mais investimento no esporte? E quando você olha assim para pais, de repente, que tem ali o seu filho, que quer ser um atleta, e a gente sabe como é difícil ser um atleta de alta performance, alto rendimento, conciliar isso com a escola. Também aproveita para dar uma dica para esses pais, né? Porque é difícil também, em algum momento, a necessidade de fazer escolhas. Então, como é que você vê esse momento do judô no Brasil, espaço para crescimento, e aquela dica para os pais que têm os seus piticos, seus pequenininhos já começando no esporte? Eu acredito que tem bastante espaço, assim, e falando de alto rendimento, assim, para mim a intenção do atleta ir para a Olimpíada, de tentar uma medalha e tal, eu acho que é incentivar essa galera a entrar no judô, a entrar no esporte olímpico, a conhecer os valores do esporte olímpico, a entender o que o esporte pode fazer na vida. Desculpa, ali. Eu tô chutando seu pé aqui embaixo da mesa, mas não é nada, é que é um pouco grande. Desculpa. E aí, assim, eu acho que o Brasil tem crescido na questão do judô dentro da escola, assim, então as escolas têm bastante judô hoje em dia. Tem crescido também na questão dos projetos sociais, assim, com alguns institutos. Eu posso falar do Instituto do Flávio Canto, que é o Reação, do Thiago Camilo, que funciona mais aqui em São Paulo. Tem alguns institutos rolando no país, assim. Então o acesso ao esporte é uma coisa que eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. De que maneira é possível? Com políticas públicas, né? A gente falar das leis de incentivo ao esporte, eu acho que ajuda bastante esse acesso. Então, vários lugares hoje só funcionam por conta da lei do incentivo. E aí hoje as empresas elas podem doar parte do imposto de renda para fomentar esses projetos, assim. Então, eu acho que tem bastante espaço para crescer nisso. E na questão de associar sempre o esporte dentro da escola ali, que eu acho que é o melhor caminho, né? Porque a gente tem um sistema hoje educacional funcionando bastante, as cidades têm bastante escola, então quando a gente conseguir aproximar mais esse acesso ao esporte dentro das escolas, eu acho que é o melhor caminho, assim. E aí, de certa forma, tentar sistematizar isso da melhor maneira possível, né? Da gente capacitar os profissionais, capacitar os professores, de ter o judô com qualidade em vários lugares, assim, eu acho que é uma missão que eu quero ter muito daqui para frente também, né? Então, isso é tão importante, cuidar né? do alto rendimento, mas pensar muito nessa entrada aí das crianças no esporte. Não só no judô, mas em todos no esporte como um todo. Hoje você está com um treinador no Pinheiro. Você treina? Você virou treinador? Que caminho que você hoje seguiu agora? Eu tô treinando ainda, menos do que antes, claro. Mas eu tô na parte da gestão do judô ali, desde de ajudar a galera com as bolsas na faculdade até a gente programar as viagens ali, ajudar também a entender qual é a melhor viagem internacional ali para a galera fazer, o que a gente vai fazer aqui no Brasil para ter essa preparação da equipe ali, pensando na conquista das vagas olímpicas primeiro, agora para Los Angeles, e também com a chance de medalha dessa galera. Uma outra parte que eu estou contribuindo é na comissão de atletas do Comitê Olímpico ali. O nosso trabalho... Isso é importante. É principalmente assessorar as outras comissões de atletas das confederações, isso de cada esporte. E a gente brigar pelo atleta ali, né? De ter o esporte seguro, do atleta ter critérios claros pensando na classificação olímpica, isso em cada modalidade ali.
Desde de tentar plano de saúde, cuidar dessa transição de carreira dos atletas também, dando acesso tentando conectar essas parcerias com faculdades, com bolsas de estudo, com oportunidades lá fora. Estou trabalhando nisso também. E também nessa questão dos projetos incentivados, assim, né, de tentar conectar, fazer esse hub das empresas aos projetos que realmente são sérios ali e fazem diferença pensando nessa estrutura esportiva. O que o judô e essas viagens todas ao longo da sua carreira te ensinaram mais, assim, sobre o mundo e sobre o esporte na nossa vida? Vixe. Tanta coisa, né? Vamos começar mais uma hora de podcast a partir de agora. Mas assim, eu acho que o esporte, assim, foi um caminho, assim, que realmente eu escolhi para ser quem eu sou, assim, sabe? Para me mostrar para o mundo, para me ajudar também na maneira de pensar as coisas, assim, né? De como interagir com as coisas boas do mundo, assim. Então o esporte me deu várias oportunidades de aprender uma língua nova, de conhecer vários lugares, conhecer várias culturas, de aprender valores assim que são inegociáveis, assim, né? De tratar as pessoas bem, de ser gente boa, de tentar melhorar todo dia para tentar fazer algumas coisas. E hoje nesse caminho de proporcionar para as pessoas também algumas coisas legais assim que eu tive durante a vida. Então, acho que o esporte foi o grande caminho assim que fez ser quem eu sou hoje, assim, sabe? Me ensinou muita coisa. Então, é isso. Vai aproveitar seu tempo livre. Então, eu ia falar disso, com tempo livre agora, sem ter que viajar para trabalho, sem ter que treinar. Qual é a lista de países que estão na mira aí? Qual que é a próxima lista de viagem que você já tem em mente aí? Já fez alguma? Onde você quer ir? Onde você e a Bruna querem viajar? Eu acho que eu tô dando valor bastante às coisas dentro do Brasil aqui mesmo. Assim. Muito legal isso. São Francisco Xavier, que é perto de São José dos Campos, ali é uma baita de uma cidade, assim, na Serra da Mantiqueira. É uma delicinha, né? Tem um monte de coisa legal lá, muitas cachoeiras, um monte de coisa. Então eu curto muito essa vibe do campo. Gosto de praia também, mas eu acho que tinha que azulejar tudo. Muito bom. Deve jogar um cloro na sequência para ficar mais limpinho. E aí, internacional, assim, com a minha esposa, a gente tá tentando emplacar uma coisa legal ali, que é fazer um programinha de viagens, eu e ela, tal. A gente brinca com isso um pouco no Instagram lá, e ela é atriz, gosta bastante também, então acho que a gente pode emplacar alguma coisa assim relacionada à viagem, de vender algum conteúdo nesse sentido. Convida a gente, a gente vai gravar junto. A iniciativa. É da hora. Então a gente tá nesse caminho legal. Assim, e a ideia era exatamente o que a gente trouxe aqui. Teve vários lugares que eu passei que eu não consegui aproveitar muito, assim. Tipo, cara, só fui competir e voltei. Londres mesmo é uma cidade que eu só conheci o ginásio, assim, nem saí do quarto. E o que viu da janela do táxi. Lutei a Olimpíada e voltei. Então, a gente tentar trazer essa conexão dos lugares que eu fui, mas não conheci. E de conhecer agora e curtir e tal, junto com ela. Que legal. Então tem essa pegada também. Então, alguns lugares que eu passei, tipo Japão, Paris, que foram as Olimpíadas, né? O próprio Rio de Janeiro também, tem um monte de lugar que eu não conheço. Esses principais, assim. Acho que a gente falou de Baku também, que é no Azerbaijão, que é um lugar pouco conhecido. A lista tá boa, hein? Alguns lugares que eu viajei, assim, e não consegui aproveitar muito. Então, é mais ou menos isso. Tá chegando a hora. Muito bem, vamos para o nosso bate-volta? Bora lá. Bate-volta é aquela coisa, é aquela luta rapidinha, sabe? É aqueles 2 minutinhos, mas dessa vez com a vitória. Isso. Não, tudo bem. São perguntas rápidas, respostas rápidas, mas às vezes a gente estende. Eu queria tentar falar o que você falou no começo. Conexão, que é mó difícil, você falou alguma coisa. No comecinho do podcast, você falou que é do programa, você fala conectado, conexão, não? Conexos e conexas. Conexos, é muito difícil falar isso, meu. Conexos e conexas. Fala com uma tranquilidade aqui, caramba, né? Parece que tá falando. Conexos acho que eu não ia conseguir falar isso. Vamos lá, bate e volta, hein? Um momento inesquecível na sua carreira. Eu acho que a medalha do Rio, vou colocar. Por que essa é mais especial? Só pelo fato de ser em casa? Cara, porque teve toda essa questão da lesão, assim, foi um negócio bem
Bem, eu lembro, assim, é um negócio muito que mexe com a minha fé também, assim, que foi muito difícil na época e ter conquistado a vaga e depois a medalha, eu acho que é algo que torna bastante especial. Mas a dificuldade que foi tudo, assim, então... Veio sofrida. Eu acho que é o que faz o momento ser mais especial. Isso Que pra minha lindo. esposa, pra minha família, pra todo mundo que tava envolvido no processo ali, foi diferente. A melhor viagem para competir? A melhor viagem para competir, eu vou colocar um Grand Slam de Tóquio, que eu fiquei em segundo, mas foi legal, assim, eu consegui competir, consegui passear legal lá, mesmo depois de ter perdido. Uma disputa que te tirou o sono? Nossa, foram várias. Eu acho que vou colocar uma disputa que me tirou o sono. Eu acho que foi a prata que eu fiz no Mundial aqui no Rio, que eu fiz a final com o Ted e pra mim foi difícil, assim. Tirou o sono. Tirou o sono. Um país onde você adoraria ou para onde você adoraria voltar só para passear? Só pra passear, eu acho... Eu vou colocar Londres, Londres, que eu não tive né? a chance de conhecer. Então. Fish and chips. Antes das pesagens, nervosismo ou tranquilidade? Pra mim, sempre tranquilidade. Eu era pesado, então é acima de 100 quilos. Não tinha ali dali pra Você tinha cima, certeza que você testa, né? tava acima, tava de boa, né? Tava de boa. Tem até uma brincadeira que os caras, eu termino de pesar, os caras, e aí, deu peso? Só que, de novo, essa daí, meu. Essa já tava velha, Chato né? pra caramba. O destino mais difícil de se adaptar antes das competições? China China? Pra mim era difícil. Tudo, É só né? por causa da alimentação ou tem mais coisa? Cara, longe demais. Assim, Fuso eu tive horário. alguns resultados lá, mas eram bem difíceis, assim. O dia mais difícil no tatame? O dia mais difícil no tatame... Putz, eu acho que foi na Olimpíada de Tóquio ali. Foi bem difícil. Parecia que não era eu mesmo. Foi difícil. Viajar sozinho ou com equipe? Com a equipe é mais legal. Mais divertido, né? Um ritual antes das lutas? Um ritual antes das lutas... Putz, no dia anterior eu gosto de assistir o documentário do Senna, aquele da Universal. É bem mesmo? legal. Como inspiração, é isso? Sim, de algo sim, inspirador? é bem legal. Que legal. Eu já sei de cor cada cena. Já assisti umas 300 vezes. Ted René em uma palavra. Cara, Deu uma respirada aqui agora. Eu acho que várias palavras, né? Mas eu acho que sempre desafiador e inspirador na questão de ser alguém a ser batido. Eu acho que treinar pra ganhar dele fez com que eu ganhasse dos outros também. Ficasse melhor, né? TED em um palavrão. Não, mentira, não tem essa aqui, mas você pode ficar à vontade também. Não, isso é Ele gente não vai boa. entender, né? Então, tudo bem. É um privilégio estar na mesma época que ele, pô. Isso aí. Lutar em casa ou fora do país? Difícil. A mais importante eu considero que foi em casa, mas acho que eu preferia lutar fora. Por quê? Eu acho que o lance, quando você tá lutando no Brasil, assim, você fica muito ligado aos problemas daqui, assim, sabe? É conta pra pagar, é coisa pra fazer, Os boletos os chegando. boletos chegando. Você não consegue concentrar como você precisa. É né? mais difícil, assim. E quando você tá no Brasil, você tem que se blindar mais, assim, nessas questões, né? A maior lição que o judô te ensinou? Gostar de aprender. Legal. Um item indispensável na sua bagagem? O judogi, o kimono, a roupa pra lutar. Não pode faltar. Quando não chegava a mala, meu amigo. Desespero, E aí né? eu sabia que eu não ia ter um do meu tamanho. Não assim, é fácil emprestado, encontrar um kimono pra alguém de 2 metros. Era né? muito único. Inclusive, a galera costuma levar o kimono Na na mala bagagem de de mão. Mas o meu é muito pesado. É que o Eu seu falo, kimono cara, na mala de mão vai- estoura o peso da mala de mão. Eu só consigo levar 3 cuecas na mala de mão. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens. Tem isso? Tem um pouco, mas sempre foi rock, assim, nacional e internacional, assim, também. Acho que... Eu sou meio paradão, assim, acho que o rock dava uma animada. Ser judoca é? Ser judoca é aprender todo dia. Eu me sinto tão Marília Gabriela fazendo essa última pergunta. Ser é?
Tão legal. Conexos e conexas. Conexos Aí, e ó, conexas. Já não acertou. conseguiria falar isso. Não, eu vou treinando como atleta de rendimento, vai repetindo, treinando e sai. Hora do Presente? nosso presente para o nosso Presente, convidado? presente. O tempo do podcast, pô, sacanagem. Passou Passa rápido, voando, né? Passa o muito quê? rápido. Falar para vocês agora da Hero Seguros. A Hero Seguros é a nossa parceira aqui no Conexão Viagem, uma das maiores empresas de seguro viagem do Brasil. E em parceria com Conexão Viagem, ela te oferece 1 ano de seguro viagem grátis para qualquer lugar que você for do Brasil e do mundo. Então, Será um muito presente. útil. Você vai ter acesso à sala VIP, desconto no free shop e também telemedicina do Einstein para qualquer lugar que você for. Ó, Muito obrigado, Rio Seguros. sensacional. Rafael Silva, baby, uma honra te entrevistar, conversar, uma Obrigado. delícia esse papo. Eu E agradeço. que orgulho, né, pra gente ter você na nossa história do nosso esporte. É muito lindo e te ouvir falando do esporte, do crescimento do esporte. É muito bom. E que você também é uma figura inspiradora, né? Quando você fala do Senna, que bom que o Brasil tem você, que as crianças e quem começa nesse esporte tem a você para mirar ali, ó, olhar esse cara. Eu quero ser como esse E cara. outras crianças assistindo você lutando agora antes de lutar, né? É, exatamente. virou- Pô, eu agradeço. Assim, Muito acho obrigada. que a gente desconecta um pouco disso, assim, né? Da questão da história, assim, do ídolo, assim, mas acho que é muito gratificante, assim, poder inspirar e poder... Porque é aquele cara normal, assim, que batalhou tanto ali pra chegar na Olimpíada, então fazer parte disso, acho que é bom demais. Isso aí. É bom demais. E foi bom demais esse episódio com o Baby. Quero aqui agradecer demais a sua companhia em mais este episódio. Agradecer também aqui aos nossos patrocinadores, ao CrossHost, que é esse estúdio aqui que nos recebe, nos acolhe, a nossa diretora Marcela Coimbra, que também cuida muito bem do nosso roteiro, a Cássia Avela, que cuida da nossa maquiagem, a Josie Alves, que trata muito bem dos nossos figurinos. Esqueci de alguém? Eu? Pô, eu E achei que eu ia Rodrigo? ganhar um espaço na nuvem. Ah, Não, a gente consegue pra você. a gente te garante, pode deixar. Valeu, Possato, por mais essa, hein? Obrigado, Sheila. Obrigado aos ouvintes também. Rafael, obrigado. Eu que agradeço. Sempre acompanha a gente às quintas-feiras no YouTube. Toda quinta-feira às 18 horas um novo episódio pra você. Corre lá, se inscreve, clica no sininho e até a próxima. É isso, gente. Ó, obrigada. Beijo grande e até o próximo Conexão Viagem. Compartilha aí, galera. É isso aí.